Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar exclusivamente do GWM Raval H6 PHEV, a versão híbrida plug-in, tá? Vale os R$55 mil a mais que o híbrido comum. E é isso que a gente vai trazer nesse vídeo, tá? Lembrando que essa versão é a menos vendida hoje, tá? A GT é a segunda e a híbrida comum é a primeira. Então essa versão é a menos vendida e vamos falar aqui sobre ela. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Estamos aí com a meta de chegar a 1.000 inscritos, né? Tô no canal aqui de carros elétricos, então deixem aquela força para monetizar, tá? Vamos lá. Ela é mais potente e pode rodar 160 km no modo elétrico, mas é bem mais caro que o modelo aí com o mesmo pacote de equipamentos, né? Isso que acaba pegando, mas vamos lá. Antes da invasão dos carros elétricos em nosso mercado, os híbridos plug-in trouxeram aí a tal opção de recarga das baterias do carro em uma tomada sem abrir mão da confiança e da autonomia de um motor a combustão. O mercado premium aproveitou, como a Volvo, o Mini, BMW e Porsche, que aprenderam, né, muito com eles antes de entrarem no mercado de elétricos, por exemplo. Então, os híbridos plug-in acabaram evoluindo em uma faixa de preço mais, digamos, acessíveis, né? Pelo menos em comparação a alguns anos anteriores. O GWM Raval H6 PHEV é um deles, custando aí 269 mil, né? Um preço aí relativamente ok, porque tem outros concorrentes aí que nem custam, nem eletrificados são, então dá pra dizer isso. Faz uma mistura curiosa entre um motor 1.5 turbo e uma bateria de 34 kWh, digna dos modelos elétricos menores, e chegando aos seus 393 cavalos e 77,7 kg de torque na combinação. Números que surpreendem bastante, tá? Números aí de esportivo. E contudo, isso se comporta ao ser colocado no mesmo pacote, vamos falar disso. E receita bem aceita, tá? Até o momento. A GWM começou seu trabalho no Brasil com a linha Raval H6. Visualmente, o H6 PHEV é diferente do híbrido comum, tá? Que atua com versão de entrada apenas pelas rodas diamantadas, totalmente pretas, do HEV, e pelo logo na tampa, né, traseira e por uma porta de abastecimento extra na lateral traseira, para colocar aí a recarga, a tomada, botar o carro na tomada. O mesmo vale para o pacote de equipamentos e muitos outros pontos, como o motor 1.5 turbo. Então é um carro que acaba mudando pouco, vamos dizer assim, né? De uma versão para outra, principalmente na parte visual da coisa. O H6 PHEV custa 55 mil a mais do que o HEV, o que já poderia, né, te levar a escolher o híbrido comum para economizar essa grana. O 1.5 turbo é o mesmo com injeção direta de gasolina, que a GWM segue não divulgando seus números sozinhos, a gente não sabe, tá, o quanto o motor 1.5 faz, né, de potência. Enquanto no HEV ele trabalha com o motor elétrico no eixo dianteiro e totaliza aí 243 cavalos e 54 kg de torque, que já são números bem interessantes, tá? O PHEV recebe um segundo motor elétrico, no eixo traseiro, para totalizar 393 cavalos e 77,7 kg de torque. O que muda também é a alimentação destes motores elétricos. Na versão híbrida comum, tem uma pequena bateria de 1,6 kWh que se recarrega pela regeneração de frenagens e do motor 1.5 turbo. E na versão híbrida plug-in, recebe uma bateria de 34 kWh, muito maior, né? Como referência, é uma bateria maior do que o Renault Kwid E-Tech, por exemplo. Então, ele sozinho já tem um motor maior do que o Kwid. Ele é bem imperceptível, né, no assoalho do carro e de quem o olha de lado, posicionada entre os eixos. Sua recarga externa pode ser feita em AC, que é 5 horas de 0 a 100, e DC até 29 minutos de 10 a 80%. Por que sempre 80%? Só explicando, tá? É para não acabar viciando a bateria. Quando é um carregamento mais lento, você pode fazer de 0 a 100 em 5 horas, não tem problema, porque o carregamento é lento. E aí no carregamento DC, quando chega em 80%, ele já começa a carregar mais lento, justamente para não prejudicar a bateria, tá? Só explicando isso.
por regeneração e lembrando, ambos funcionam por regeneração ou com a ajuda do motor a combustão, tá? Isso aí também não muda. No restante, o Raval H6 PHEV tem as mesmas dimensões que conhecemos aí do híbrido comum, com seus 4,68 m de comprimento, 2,74 m de entre-eixos. Um dos pontos que mais chamam a atenção do SUV é justamente seu porte, já que pelo preço, muitos acham que ele é do mesmo porte do Jeep Compass, né? Que tem 4,40 m, quer dizer, é 28 centímetros a menos, tá, de comprimento, e o Compass, tá, tem 2,63 m, que é 10 centímetros a menos, tá? Então o porte do Raval H6 realmente é muito significativo. Coloque isso, né, em um amplo espaço interno e um porta-malas de 560 litros para o lado de usabilidade, principalmente em uso familiar, né? Realmente é um carro de porte maior. E aí, híbrido com a experiência de um elétrico, tá? Porque você consegue rodar muito esse veículo sem ligar o motor a combustão. A bateria aí do Raval H6, híbrido plug-in, é o seu grande trunfo, tá? Com exemplo, tá? O Volvo XC60 tem uma bateria de 18,8 kWh, enquanto o Audi Q5 PHEV tem uma bateria de 17,9 kWh, que são bem menores do que os 34 kWh da GWM. A estratégia da marca chinesa é dar ao comprador a experiência de um carro elétrico, mas ainda contando com o motor a combustão, que acaba ficando praticamente na reserva no uso, tá? Para modelos híbridos, nossos testes aí de consumo são sempre no modo híbrido automático. No caso do Raval H6, algumas vezes parei, para conferir se ele estava mesmo neste modo, já que o motor a combustão não deu sinal de vida por alguns dias, já que a prioridade do sistema é sempre usar os motores elétricos e aproveitar a grande bateria para rodar o máximo possível sem gastar bateria. Então pode sim, se você trabalha perto de casa e tudo mais, sempre carrega o carro, você pode passar meses sem nem ligar o motor a combustão, tá? Com a bateria totalmente carregada, o H6 PHEV rodou 161 km no modo híbrido sem precisar do motor 1.5 turbo. Sim, ele ignorou o motor a combustão e se virou com a força dos dois motores elétricos, um em cada eixo, tá? No uso urbano e até no rodoviário. Esse número pode ser maior se o seu percurso tiver menos vias extremas, velocidade onde o motor elétrico mais consome energia. Mas como seguimos um roteiro base para todos os testes, chegamos a este número. Em resumo, se você usa 100% na cidade, vai ser mais do que 161 km, tá? Quando a bateria chega a uma faixa máxima de carga, que é aí abaixo dos 10%, o motor 1.5 começa a trabalhar como um gerador, da mesma forma que acontece com o HEV, né? Com a prioridade de rodar com motores elétricos, ele alimenta a bateria e só em situações de aceleração mais forte é que o 1.5 turbo realmente traciona o H6, como em retomadas onde o motorista irá perder realmente os seus 393 cavalos e 77,7 kg de torque. Há algum tempo que aplicamos o teste de consumo dos PHEV sem bateria no Raval H6, foram aí 13,3 km aí, na cidade e 13,5 na estrada. Números relativamente interessantes para um carro de 2.040 kg nessa situação. Mas uma vez comparado com a versão HEV, ele registrou 16,5 na cidade e 12,3 na estrada, pesando aí 1.699, o que me dará embasamento para a conclusão, né? Então, quer dizer, mesmo com tudo isso, o consumo não muda tanto assim, tá? Principalmente se você roda mais na cidade, que a versão híbrida convencional consegue até ser mais econômica. Entre erros, acertos e alguns exageros, tá? O fato da GWM ter se preocupado em montar uma configuração do Raval H6 global para o Brasil foi um passo importante na estratégia da marca por aqui. Por fora, tem um design limpo, com menos penduricalhos, que o carro chinês original. Aqui, as rodas de 19 polegadas e acabamento diamantado, mas não há aquele exagero de cromados pela carroceria que encontramos em alguns chineses. Quer dizer, a gente aqui brasileiro, a gente ocidental, estranha muito o design chinês, E acaba que eles pensaram sim no ocidente, pensaram na gente e então trouxe um carro mais à nossa cara. Por dentro,
Um bom acabamento com cores sóbrias e materiais bem escolhidos. A dupla de telas mostram as informações necessárias, como head-up display, completamente complementando o que o motorista precisa saber. E no sistema multimídia, o espelhamento sem fio e o comando por voz, assim como praticamente tudo está adaptado em português, com pequenas correções necessárias, tá? Algo que a marca diz que irá se atualizando, né, com o tempo de aprendizado do carro em situações automáticas dos sistemas. Mas é isso, galera. E aí vamos falar de conclusão, né? E vale realmente os 55 mil reais a mais, né? E aí, você prefere levar o PHEV ou o HEV, né? O híbrido plug-in ou o híbrido convencional? A GWM acertou ao oferecer essas duas versões, praticamente com o mesmo pacote de equipamentos, que inclui todo o sistema de assistência ao condutor, conectividade e segurança. Ou seja, os 55 mil reais extras são apenas para pagar o motor eixo traseiro, a bateria maior e a recarga externa. E aí, vale a pena, né? Com uma boa autonomia elétrica dá para rodar no dia a dia sem literalmente usar gasolina. Ideal é ter um carregador em casa para aproveitar realmente toda a possibilidade, contando com um motor 1.5 turbo apenas em viagens mais longas, por exemplo. Sem isso, o consumo da gasolina chega a ser pior do que o híbrido comum na cidade e no uso diário. O desempenho extra não será realmente sentido, tá? O HEV já tem 243 cavalos e 54 kg de torque e é mais leve, o que deixa aí ainda mais interessante. Ou seja, vale a pena se estiver disposto a mudar seus hábitos e ter um carregador em casa. Assim até vale a pena, né? Por ter a experiência elétrica no uso diário, sem o uso da gasolina e em viagens a autonomia do motor 1.5 turbo. Se não, melhor economizar e levar o H6 HEV, com o mesmo pacote de equipamentos e que tem a oferecer um bom consumo de gasolina. Então, meu veredito, tá? Minha opinião, eu levaria a versão híbrida convencional, né? Sim, galera, porque, cara, é 55 mil reais a mais, tá? Então, é muita grana a mais. E isso não vai se pagar, porque o carro, assim, vai se pagar com muito tempo. Provavelmente você nem vai estar mais com o veículo quando a gasolina se pagar, né, com a economia. Mas se você tem um sonho de ter um elétrico e tem medo, né, de mudar, assim, tem um receio, né, um certo receio de fazer essa mudança, vocês podem fazer o quê? Adquire a versão híbrida plug-in, que você recarregando sempre, você mal vai usar o motor a combustão. O motor a combustão tá ali só por uma necessidade. Então você vai ter uma vida de carro elétrico sem ser elétrico. Então se você precisar, tem um motor a combustão ali para uma maior autonomia. Então se você tem um sonho aí de ter um elétrico futuramente, pensando aí na adaptação e ainda tem receio, que é ter sim o seu motor a combustão, vale muito a pena. Mas na minha opinião, a versão híbrida convencional já faz muito interessante, tá? Pelo veículo, porque tem potência pra caramba e é mais leve, então não vai sentir tanta diferença, né? Nos números, ficha técnica, parece que a versão híbrida plug-in é extremamente mais potente, mas na vida real, né, quando você vai ver os pesos, realmente não é tanta diferença assim, tá? Mas enfim, galera, muito obrigado, deixem a sua opinião. Levaria o qual? Ou vai levar o qual, né? Vai que tem alguém realmente interessado em adquirir. Beleza? Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais.